paz do Senhor Jesus, meus amados, nós vamos clamar o sangue de Jesus para darmos início à escola bíblica dominical. Feche teus olhos, você que está em casa nesse momento, não sei onde você pode estar, talvez no carro. Feche teus olhos, se você puder dobrar os seus joelhos também, para nós podermos iniciar o culto com clamor pelo sangue de Jesus e essa escola bíblica que temos certeza que será mais uma vez uma bênção para as nossas vidas. Senhor, nós clamamos o poder e a vida que há no sangue do Cordeiro. Queremos, Senhor, te louvar, te adorar. Queremos, Senhor, pedir perdão, porque, Senhor, nós precisamos do perdão dos nossos pecados para podermos prestar um culto legítimo a Ti, poder te adorar, que o Senhor possa nos dar uma comunhão perfeita e maravilhosa nesse momento. É o que nós te pedimos, Senhor, a Tua presença acima de tudo. Que nunca falte a Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos louvar o nosso Deus. Vida
Glória a Deus, meus amados. Uma grande vitória recente nossa. Os louvores que Deus tem revelado desde o início da obra, né? Desde o primeiro ano de obra. O Senhor tem revelado louvores aos seus servos, tem sido uma grande bênção e o nome do Senhor tem sido glorificado. E esse louvor de crianças trouxe uma alegria muito grande à igreja no culto de crianças desse mês, desse sábado. As crianças, as famílias adoraram, louvaram o Senhor e nós vamos cantar esse louvor novamente, candeia cheia. Vamos adorar o Senhor por essa igreja que tem crianças. É o momento agora das crianças na escola bíblica dominical estarem louvando a Deus, mesmo agora em seus lares, louvando em família, a candeia cheia, porque essa é a bênção da igreja, ter a candeia acesa, o óleo, a candeia cheia, uma igreja cheia do Espírito Santo, para que no grande dia ela venha a ser reconhecida pelo Senhor Jesus, pelo noivo, e que possamos nas bodas do Cordeiro cantar e louvar o nome do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, louvor, candeia cheia. Minha candeia sempre está acesa, não falta óleo para clarear. O meu rostinho, Jesus vai ver quando Ele voltar. Candeia cheia me faz anunciar, Jesus está vivo e em breve voltará. Então é hora de vigiar, candeia acesa e sem tosquenejar. Jesus falou, eis que cedo venho, está bem perto, a hora vai chegar. Candeia cheia e não vazia, porque vazia no céu não vai entrar. Minha candeia sempre está acesa, não falta óleo para clarear. O meu rostinho, Jesus vai ver quando Ele voltar. Candeia cheia me faz anunciar, Jesus está vivo e em breve voltará. Então é hora de vigiar, candeia acesa e sem tosquenejar. Jesus falou, eis que cedo venho, está bem perto, a hora vai chegar. Candeia cheia e não vazia, porque vazia no céu não vai entrar. Glória a Deus, meus amados, os primeiros cristãos. Vamos adorar o Senhor com esse louvor para a honra e glória dele, da igreja fiel do Senhor. Aleluia.
queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Nós vamos dar sequência ao ensino sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Começamos na semana passada com Éfeso e vamos hoje estudar a segunda carta à igreja de Esmirna. Um estudo maravilhoso e, como foi orientado na semana passada, nós estamos realizando um estudo objetivo das cartas, porque é um assunto inesgotável, mas os irmãos aqui vão ter uma base, entender o profético principalmente, o histórico, e nós estaremos recebendo uma bênção do Senhor neste estudo. Já falamos na semana passada que as 7 cartas às igrejas de Apocalipse têm uma relação profética com as parábolas do reino de Mateus, as parábolas que foram anunciadas ali, ditas pelo Senhor Jesus. E nós vamos continuar o estudo hoje com a segunda carta à igreja de Esmirna. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou, como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus.
Muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh, oh, oh. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. A eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh, oh, oh. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me, oh, oh, oh. E não importa o que tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pra repartir por onde Deus me permitir andar. Glória a Deus. Que bênção, meus amados. O Senhor aqui, Ele se apresenta como o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. E a carta se inicia, essa igreja, com um título glorioso do Senhor Jesus. Um título abençoado, muito glorioso, porque é a vitória sobre a morte. E os irmãos dessa igreja, eles morriam com essa esperança. A gente vê, meus amados, temos aprendido nessa obra que
nenhuma vírgula ali que o Espírito Santo colocou na palavra está por acaso. O Senhor, Ele tem revelado cada detalhe. Quando o Senhor se apresenta como o primeiro e o último, Ele está exatamente se apresentando dessa forma, né? Falando que Ele é o primeiro e o último que foi morto e reviveu, para uma igreja que ia morrer com essa esperança. Jesus foi morto e reviveu. É a palavra-chave para uma igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja que vai se entregar à morte. Ela não teve qualquer reprovação do Senhor. Ela cria que se Jesus morreu e ressuscitou, ela cria que ia ressuscitar com Cristo também. É por isso que essa igreja creu e foi fiel até a morte. A igreja de Esmirna, os irmãos já muitos irmãos já entendem isso e conhecem as revelações, mas nessa introdução já fica bem claro que a igreja de Esmirna é a igreja sofredora, é a igreja que sofreu. Ela existiu do ano 74 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo, aproximadamente. E a palavra Esmirna vem da palavra mirra. E a mirra, nós sabemos nessa obra que ela dá um aroma agradável. O Senhor Jesus, Ele estava presente nessa igreja e Ele exalava o bom cheiro de Cristo. Quanto mais a resina da mirra é esmagada, mais aroma ela exala. Assim, quanto mais a igreja era pisada, mais declarava o seu amor pelo Senhor e exalava o aroma de Cristo. Nós temos um livro que nós indicamos às ovelhas, aos irmãos, muitos já teve acesso, que se trata dos mártires do Coliseu, que é um livro maravilhoso, com testemunhos maravilhosos, e a gente lê aquele livro chorando, e a nossa fé é muito acrescentada, a nossa fé é fortalecida por conta dessa igreja aqui, a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a mirra. Nós sabemos que a mirra era essa planta do Oriente. Quanto mais você aperta ela exala um bom perfume. Nós sabemos que essa igreja foi assim, porque essa igreja morreu nas arenas, essa igreja morreu nas fogueiras, essa igreja morreu, ela foi apertada como uma mirra. Olha a profecia do nome dela, Esmirna, né? que vem da palavra mirra, porque é uma igreja que sofreu, se entregou, e uma coisa que marca essa igreja, eu quero que você guarde isso no seu coração, quando você se lembrar do estudo das cartas das igrejas do Apocalipse, você guarde que a igreja de Esmirna, ela vai ser a igreja da doutrina vivida. Isso é maravilhoso, porque nós amamos a revelação, muitos conhecem revelação na ponta da língua, mas a bênção não é conhecer revelação somente. A bênção é viver a revelação, é viver a palavra viva, é viver a palavra revelada. E essa igreja, a igreja de Esmirna, ela se caracteriza pela igreja da doutrina vivida. Esmirna era um dos centros de adoração ao imperador César. E inicialmente ninguém ligava muito para isso. Mais perto aí do fim do primeiro século, mais ou menos, no tempo do imperador Domiciano, a adoração a César tornou-se obrigatória. Então isso implicava que uma vez por ano todos os cidadãos romanos tinham que queimar uma pitada de incenso no altar a César, que era considerado divino. Não era só político isso era mais do que político. E depois eles eram dados aí uma certidão para provar que tinham cumprido o dever. Então esse ato, meus amados, exigido por César, não era também só um teste à religião dos cidadãos da época, era um teste à lealdade política também. Não era só político e não era só religioso. Uma vez que a pessoa ela tinha feito o sacrifício e recebido a certidão, ela podia ir embora e adorar o Deus que ela quisesse. Qualquer que se recusasse a sacrificar era considerado traidor. Então olha só, quem tinha a certidão ia embora, podia adorar outro Deus, o Deus que quisesse,
e qualquer um que se recusasse a sacrificar era considerado traidor. Os servos da igreja, olha só, meus amados, presta bem atenção nisso. Os servos da igreja de Esmirna também só tinham que queimar uma pitada de incenso e dizer: César é o Senhor. E podiam depois aí adorar o Deus que quisesse, como quisesse, inclusive o nosso Deus. Então, isso serve para a igreja de Esmirna. Se ela simplesmente queimasse um incenso ali para César e dizesse César é o Senhor, depois eles podiam adorar a Deus, não tinha problema nenhum. Era isto precisamente que eles recusavam fazer. Meu Deus, que bênção, que vitória. Declaravam, o que eles faziam? Eles declaravam: César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Que igreja, hein, meus amados? A igreja de Esmirna. Ela podia ir lá, né? Hoje tem uns crentes aí que já creem em tanta coisa, né? Os crentes de hoje talvez aí vão fazer uma figuinha, né? Um dedo assim, né? Aquela coisa, não sei se os irmãos sabem disso, né? Aquela coisa antiga, né? Quando nós não conhecíamos o Senhor, né? Aqui não, né? É só por fora, né? Ou então, não, isso é só por fora, por dentro. Deus conhece o meu coração. Quantos não iam usar isso? Essa igreja não. Essa igreja era só dizer César é o Senhor e eles podiam ali adorar qualquer Deus depois. E claro, no caso deles, eles iam adorar o nosso Deus. E eles se recusavam, eles declaravam, meus amados, César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Essa atitude levou eles em conflito com as autoridades. Por causa dessa atitude, a igreja sofreu mas grande perseguição às mãos dos romanos. E a segunda coisa que tornou difícil a vida dos irmãos em Esmirna foi a presença de uma colônia grande de judeus que se tinham estabelecido ali, né? Depois do exílio babilônico principalmente. Estes judeus lutavam contra a igreja como Paulo tinha feito antes também, como nós sabemos, antes da sua conversão. O Senhor disse a essa igreja: eu sei, né? O Senhor disse a essa igreja: eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O título oficial da sinagoga era a sinagoga do Senhor, mas o Senhor mostra que os judeus tinham ficado de tal maneira pervertidos que os condenou por blasfêmia e chamou a sinagoga de Satanás. Olha só, meus irmãos, na realidade a melhor tradução seria difamação em vez de blasfêmia. E naquele tempo havia muitas mulheres romanas que se convertiam ao judaísmo por causa da ética e da moral, e os judeus aproveitavam-se e pediam às senhoras romanas convertidas ao judaísmo que influenciassem os maridos em suas decisões políticas contra os cristãos, difamando os crentes da igreja e matando muitos crentes naquela época. Durante esse período da história da igreja, né, a igreja sofreu nas mãos do Estado essa perseguição. Foi uma perseguição feroz, em alguns momentos nem tanto, mas na maioria delas foi uma perseguição feroz, mas é uma perseguição que sempre existiu. E o Senhor avisou os irmãos de Esmirna que enfrentariam 10 dias de perseguição, como nós lemos no texto aí, base desse estudo. E esses 10 dias correspondem às 10 ondas terríveis de perseguição que caíram sobre a igreja nesse período. Por isso que nós não podemos viver só a parte histórica, a Bíblia na letra. Nós entendemos de uma maneira profética que esses 10 dias, na verdade, correspondem a 10 ondas terríveis, porque todo o Império Romano, né, por todo o Império Romano, aliás, os servos do Senhor foram desprezados, odiados e sofreram muito. Perderam os empregos, tiveram que deixar suas casas, as propriedades, foram-lhe confiscadas todas pelo Estado, todas as suas propriedades, foram torturados e mortos, como nós sabemos, cantamos isso inclusive na igreja. Quantos fiéis, Senhor, os primeiros cristãos. Por exemplo, Nero ordenou que os cobrissem, né, de pés e lhes pegassem fogo,
para servirem de tochas humanas, iluminando o jardim dele à noite. O Nero ordenou ali que eles ficassem ali, colocassem fogo neles, e eles serviam de tochas humanas ali para clarear, né, para acender, iluminar o jardim ali de Nero, né? Ataram também peles de animais a outros e deixaram aos relentos para serem mordidos e mortos por cães selvagens. Outros ainda foram lançados aos leões nas arenas, nos circos máximos, para servir de entretenimento do público romano, e eram colocadas às arenas. Há tantos testemunhos. Realmente eu reforço aqui que os irmãos possam ler esse livro. Nós temos ele inclusive disponível em PDF para os irmãos da igreja. Se os irmãos quiserem comprar, né, folhear, é muito gostoso. A gente tem o livro, dá para emprestar, aquela coisa. Mas se alguém quiser já e ter uma experiência de ler esse livro, a gente tem em PDF, pode já enviar para os irmãos. Vocês vão ver muitas histórias dos irmãos ali sendo fiéis até a morte, né? Eles enfrentavam a morte com os louvores nos lábios. Entraram nas arenas de cabeça erguida, glorificando o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados, nesse livro, há um testemunho maravilhoso, de um servo chamado Policarpo, que no segundo século da era cristã, Policarpo ele tinha conhecido o apóstolo João, e ele deu a sua vida pelo Senhor em Esmirna. Os judeus instigaram a população para matá-lo. Antes, porém, deram-lhe a escolha dele adorar César ou morrer. Aí foi então que o servo fiel proclamou: eu tenho servido, olha o que ele disse, eu tenho servido ao meu rei 96 anos e ele não me fez mal nunca. Como podia abandoná-lo agora? Olha que bênção, meus amados. Há muitos testemunhos assim nesse livro. E é importante a gente entender essa igreja de Esmirna, né? A igreja da mirra, a igreja sofredora, a igreja que sofria, mas o Senhor se revelou a essa igreja como exemplo, revelou-se como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Assim o Senhor se revelou como o grande vencedor. Louvado seja Deus, porque, meus amados, essa expressão alfa e ômega, esse símbolo para eles que era alfa e ômega, olha só, representava a forma da existência dessa igreja. Por isso que o Senhor se revelou a ela como o alfa e o ômega, como o princípio e o fim, porque esse símbolo representava a forma deles, da existência da igreja de Esmirna. Por quê? Porque quando eles aceitavam Jesus, era o alfa, o início. Glória a Deus, como nós aceitamos e caminhamos. Quando eles aceitavam Jesus, era o alfa, o início. Mas aceitar Jesus também era o fim para esta vida. Está vendo que revelação maravilhosa? Olha como o Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para nós. Isso aqui não é um estudo teológico não, tá? É que nós precisamos conhecer a história para entender as revelações. O Espírito Santo vem falando conosco, isso é uma maneira maravilhosa. Então esse símbolo alfa e ômega, a maneira que o Senhor se apresentou a eles, representava a existência deles, porque alfa e ômega, quando aceitava Jesus era o alfa, o início de tudo, glória a Deus, mas aceitar Jesus também era o fim para esta vida para eles. Era ir para o martírio, considerado aí o período, né, da perseguição, o martírio, que é considerado esse período. Meus amados, eles viveram as 10 ondas de perseguição que se levantaram contra a igreja. Começaram com o imperador Nero, né, o romano. Essa onda aí se deu aí num espaço de tempo aí de 200 anos aproximadamente. E por isso essa revelação no versículo 10, terás uma tribulação de 10 dias, né? Eles sofreram, né, nesse período todo com cruzes, arenas e fogueiras, e glórias ao nome do nosso Deus, né? Pra gente hoje, é claro que é fácil falar isso, mas nós temos que honrar isso. Eles morriam cantando louvores. Olha que bênção, meus amados. Eles morriam assim, cantando louvores a Deus.
Esmirna, mirra. Hoje, aqui também há para nós uma revelação maravilhosa. Hoje a igreja dos últimos dias, ela vive a mesma experiência de Esmirna, mas no sentido espiritual. Por quê? Porque a igreja de Esmirna, ela sofreu como? Com as cruzes, arenas e fogueiras principalmente. Cruzes, para nós é o eu. Hoje para nós no sentido profético e espiritual, na igreja dos últimos dias, que é a nossa igreja, nós vivemos a mesma experiência no sentido espiritual, profético. As cruzes para nós hoje é o eu, que precisa ser crucificado com Cristo, precisa morrer. As arenas, aonde estão as feras, valorizando aqui o poder da carne. E aonde nós sabemos que a nossa luta hoje é vencer esse poder da carne, com o poder do Espírito Santo. E as fogueiras, naquela época que eles morriam, para nós espiritualmente, é a queima das impurezas que o mundo tenta lançar na nossa mente e nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender que é a crucificação do eu, é a ação do Espírito Santo contra a carne e é o fogo do Espírito Santo para queimar as impurezas. Meus amados, olha que sentido profético espiritual para nós. Para eles viviam essa perseguição, eles viviam ali essa tribulação, as cruzes, as arenas, as fogueiras, e para nós, num sentido espiritual, nós também estamos vivendo essa luta, as cruzes, o nosso eu. Precisamos vencer o nosso eu a cada dia, precisa ser crucificado, precisamos renunciar para servir a Deus. As arenas, onde estão as feras, valorizando o poder da carne, precisamos vencer a carne com o poder do Espírito Santo. E as fogueiras, que é a queima das impurezas que o mundo tenta lançar na sua mente, nas nossas vidas, nós também, com uma ação do Espírito Santo, precisamos vencer a carne, o fogo do Espírito, para queimar toda a impureza que venha nos afastar de Deus. Meus irmãos, outra expressão aqui do Senhor que o Senhor deixou revelado na sua palavra, no texto base que nós lemos, o Senhor diz: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Mas de que riqueza o Senhor estava falando dessa igreja? Se os irmãos da igreja de Esmirna, daquela época, eram simples e pobres, de que riqueza o Senhor está falando aqui? Mas tu és rico. Aí está aí entre parênteses no texto de Apocalipse, no versículo 9. A riqueza nós sabemos. A riqueza era a palavra de Deus em seus corações. E porque estavam cheios do Espírito Santo, a riqueza deles estava no amor que tinham por Jesus e pela palavra, na comunhão dos irmãos, nas experiências que tinham e principalmente na certeza da vida eterna com Deus. Meus amados, algo importante, nós já estamos caminhando aí para o fim desse estudo. Dá vontade de nós derramarmos muitas coisas aqui, mas o estudo precisa ser objetivo para os irmãos terem uma base de todas as cartas e depois em seminários na igreja. Se assim o Senhor permitir, nós podemos abranger mais esse assunto com a revelação do Senhor. Nós já falamos que cada carta escrita por João está ligada a uma das 7 parábolas do reino que Jesus contou. A carta para a igreja de Esmirna, ela está ligada à parábola do trigo e do joio. Está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 24. E nesta parábola, a má semente foi plantada para impedir que a boa semente crescesse e desse seus frutos. Ou seja, o objetivo do inimigo era impedir que a palavra de Deus fosse pregada pela igreja. Jesus disse na parábola que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, o trigo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Essa expressão aqui, os homens que dormiam, se fala exatamente daqueles que dormiam com o Senhor, que morriam. Enquanto os irmãos morriam ali nas arenas, nas fogueiras e dormiam com o Senhor, e aí veio o inimigo e semeou o joio. Teve esse problema.
uma igreja fiel, mas que devido à morte dos irmãos, o inimigo, essa é sempre a intenção dele, ele veio e semeou o joio. E nós sabemos o que é o joio. É uma planta que se parece muito com o trigo. Mas qual a diferença? Olha, o joio, ele se parece muito com o trigo. Presta atenção nisso, ó. Qual a diferença então? Porque nós vamos conviver com o joio também. É uma realidade, meus amados. Nós não podemos se nós falarmos que a nossa igreja só tem trigo, é uma grande bênção, isso é heresia. Nós vamos conviver com o joio também. Já convivemos, vamos conviver, mas a diferença, qual que é a diferença? A diferença é que o trigo dá fruto e o joio não dá fruto. E o que aconteceu na parábola é exatamente aquilo que aconteceu na igreja de Esmirna. Os irmãos pregavam e viviam a palavra, o trigo, a revelação, e a igreja colhia muitos frutos com isso, mas enquanto os irmãos eram perseguidos e morriam pela fé, pela fidelidade deles, o inimigo semeava ensinos contrários à palavra, né, o joio, levando engano e mentira para dentro da igreja. Mas é importante nós entendermos, meus irmãos, que o joio, ele se parece com o trigo, mas ele não é trigo. E é onde que nós encontramos um aspecto profético aqui, né? O dormindo, né? Os homens, né? Sejam nas cruzes, nas fogueiras e nas arenas, enquanto isso, outros se levantaram contra a doutrina. Isso sempre vai acontecer, acontece até hoje, aconteceu conosco, vai acontecer sempre. Sempre vai acontecer isso de alguns se levantarem contra a doutrina. E aqui com doutrina, nesse caso aqui, com doutrina que se parecia com a verdade, mas não era verdade. Nós já dissemos isso, que esse é o grande perigo das mentiras que se parecem com a verdade, né? Então, assim, com doutrina que se parecia com a verdade, mas não era verdade. Por exemplo, as obras no lugar da fé, a lei no lugar da graça, o material no lugar do espiritual. Mas o joio, ele tem isso, ele se parece com trigo, mas não é trigo. E como como o desvio da verdade. Qual é a palavra que define o desvio da verdade? É heresia. Heresia é isso. Heresia é o desvio da verdade. A heresia é que se parece com a verdade, mas não é. Ela é o desvio da verdade de uma maneira sutil. Então, imagine quantas pessoas vivem heresia hoje. Todas as vezes, né, que for imposta à igreja uma mentira parecida com a verdade, Jesus diz que é obra do inimigo. Um inimigo é quem fez isso, diz a parábola. Olha só, meus amados, muito forte isso. Recordamos várias vezes que o Senhor nos alertou que começamos na obra com a revelação, alguns iam ser enganados, mas o Senhor ia nos sustentar, e alguns iam entrar para a razão. E eu lembro de um dom, né, de uma visão que o Senhor deu, que era sacrificado um culto dentro de era sacrificado um gato dentro do culto, e os irmãos ali louvavam em volta. Não recordo exatamente a visão inteira, mas nós levamos isso ao grupo de intercessão e mostrou que o inimigo, com o tempo, ia querer mudar o centro do culto, porque o que estava sendo sacrificado naquela visão ali era um gato, não era o cordeiro. E o Senhor nos revelou numa visão que logo no início da obra e anos depois iam entrar pessoas para querer desviar a igreja do projeto, talvez estariam ali no nosso meio o joio para fazer isso, para recuar e mudar o sentido profético do culto e trocar, na verdade, o centro da adoração, que para nós continua sendo até hoje o cordeiro. O gato era um elemento estranho, nós adoramos o cordeiro. Jesus é o centro do culto dessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós precisamos entender uma coisa: separar o joio do trigo não é fácil para o homem que não conhece a obra perfeita de Deus. Por quê? Porque é a mesma planta, a mesma cor, o mesmo crescimento, mas sem frutos. O joio sufoca a planta
ele tira a seiva da planta, elimina o grão, ele diminui a colheita do trigo. Plantas que, na verdade, o joio e o trigo se parecem, mas vou repetir aqui para os irmãos terem isso no coração e não esquecerem. Se parecem, o joio e o trigo se parecem, mas a diferença é que o joio não dá fruto para comer, não serve para fazer pão. E o Senhor já disse isso, está escrito na sua palavra: pelos frutos se conhece a árvore. É servo. Não. O servo é aquele que se conhece pelos frutos. Esse é o servo de Deus. Esse é o servo, não é o que prega bem, não é o que aprendeu a pregar, não é o que usa o terno, não é o que estuda muito, não. O servo de Deus é aquele, você conhece o servo de Deus pelos frutos, aí você conhece a árvore. E o joio não dá fruto. Essa é a grande diferença, e serve para nós, meus amados, para nós entendermos. Não serve para fazer pão, não tem revelação, não tem. E nós precisamos entender isso. É fácil. O joio e o trigo. O joio e o trigo, o trigo, ele dá fruto. O joio, não. Mas o que fazer com o joio, então? Ai, meu Deus, o que fazer? O que a igreja faz com o joio, então? Mas o que fazer com o joio que cresce junto com o trigo na igreja? Se arrancarmos o joio, já que são parecidos, vai sair o trigo junto. Então Jesus aconselha: deixai crescer ambos juntos. Olha o que está na palavra, hein? Vamos ler. Deixai crescer ambos juntos, Mateus 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus estava falando aqui, meus amados, do arrebatamento da igreja. É nesse momento que o Espírito Santo vai fazer a separação e vai levar somente os fiéis para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que compete para nós é morrer para o joio. Esmirna morreu para o joio. Esmirna não aceitou a heresia. Esmirna foi fiel. E o Senhor, é o trigo ajuntado no meu celeiro, vai se colher primeiro o joio para ser queimado, e o trigo vai ser ajuntado no celeiro do nosso Deus. Nós estaremos com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos encerrar essa aula lembrando uma promessa. Como nós lembramos da promessa, encerramos com uma promessa na aula passada do Senhor à igreja de Éfeso, nós vamos encerrar essa mensagem com uma promessa maravilhosa do Senhor para os irmãos da igreja de Esmirna, e que serve para nós também hoje. Dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para os que são fiéis ao Senhor. Os servos da igreja de Esmirna permaneceram fiéis até a morte, pois sabiam que, como filhos do reino, eles iriam viver eternamente com Jesus. Dar-te-ei a coroa da vida. Está aqui a nossa vitória. Está aqui o resultado de servir o Senhor. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena deixar tudo, vale a pena servir a Deus, vale a pena olhar para o alto, não olhar para trás, vale a pena recusar a razão, os títulos, recusar as falsas doutrinas, o joio que se parece com a verdade, mas não é. Vale a pena, porque a coroa da vida é para os que são fiéis ao Senhor. Esmirna foi fiel até a morte, e que nós possamos nos manter e lutar sempre para ser uma igreja fiel, e um dia ver o nosso Senhor face a face, estar com Ele na eternidade, morar com Ele na eternidade, e nós recebermos o mesmo que essa igreja, a coroa da vida. Glória a Deus,
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus. Aleluia. Quantos fiéis, Senhor, bravos heróis da fé, deram sua vida por tua vinda, tombaram mais de pé. Ouviu-se nas arenas seu canto de louvor, mais que as fogueiras neles ardia o amor do Salvador. Deus fiéis, Jesus, família, amigos, bens, mesmo a vida, trocaram pela cruz. Nuvens de testemunhas meu céu vai receber, com palmas de ouro, coroa e glória a todo que vencer. Legaram na fé a herança, paz de nós, valentes em tuas mãos, e aviva tua obra, Deus revela o teu poder nessa geração. Glória a Deus. Nós vamos encerrar essa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus
impetrando a bênção apostólica. Na próxima aula, terceira aula, sobre o estudo, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, contando aqui toda a história da igreja. Nós estaremos no próximo estudo, estudando a carta à igreja de Pérgamo. Vai ser uma grande bênção também para as nossas vidas. Foi uma grande vitória esse estudo de Esmirna, que você possa ouvir novamente. É muito pouco, meus amados, ouvir uma vez só, estudar isso uma vez só. Eu oriento aos irmãos, nós orientamos que os irmãos possam colocar durante o dia, hoje mesmo, amanhã, quando você tiver um tempo, estar ouvindo novamente, aprendendo essa bênção. Ouça também a de Éfeso, ouça novamente essa de Esmirna, e você vai ver que vale a pena, não só um conhecimento, mas a profecia sobre a sua vida, você se encher das coisas de Deus. É um estudo maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos pelas Tuas revelações, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai, porque o Senhor sempre nos instrui. Nós Te agradecemos porque essa igreja tem uma sã doutrina, ela é saudável, Senhor. Nós Te louvamos porque o Teu Santo Espírito habita em nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que o amor incomparável e imensurável de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações, a comunhão, o poder, os dons do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.